Volta para um. Corre também em segredo de justiça o processo que exigir o interesse público. E aqui pode parecer uma coisa estranha. Um processo que é de interesse de todo o público corre em segredo de justiça, ou seja, não tem acesso público. Mas em seguida tu vai perceber o quê? Todo processo que tem interesse público, por força de lei, tem que ter a atuação obrigatória, sob pena de nulidade, de uma pessoa que representa todo o público. Quem é ele? O Ministério Público. Quem é o Ministério Público? É o promotor de justiça, que a gente chama de promotor público. Na verdade, o cargo não é promotor público, gente. Não tem concurso para promotor público. O cargo chama-se promotor de justiça. Ele é um representante do órgão do Ministério Público. Todo processo, repito, que tem interesse público, tem a intervenção obrigatória do Ministério Público. Por quê? Porque envolve interesse público. O que a gente entende por interesse público? É o nosso interesse, aquilo que é do nosso interesse, aquilo que nos interessa. O que nos interessa? O que nos interessa? Vamos examinar? Um menor nos interessa? A guarda de um menor nos interessa? Mas claro que sim. Mas não interessa só para a mãe, para o pai, para a tia, para o padrinho, para a madrinha? Claro que não. Porque esse menor, um dia vai ser o maior, que vai conviver conosco. Ele poderá ser o médico que vai salvar nossa vida, como poderá ser o bandido que vai tirar lá. Há um interesse público. Então, todo processo que tem menor, tem o interesse de todo o público. Tem alguém que representa todo o público, o Ministério Público. Uma ação, por exemplo, de responsabilização de uma empresa, de uma indústria que está poluindo o Rio Guaíba. Ora, nós estamos diante aí do quê? De direitos difusos e coletivos. Por que a poluição da água do Guaíba é um direito difuso? Por quê? Porque ele se difunde em todos nós. Nós somos o proprietário desse direito. Eu não posso chegar e dizer o seguinte: qual pedaço dela foi atingido pela poluição da fábrica de Gravataí? Qual pedaço dela? Só ela tem legitimidade de entrar com a ação? Pedindo indenização? Porque teve a água poluída, que é dela? O ar é de todos nós. A água é de todos nós. Vocês sabiam que quando vocês tiverem um excesso de água em casa, fora do comum, vocês podem entrar e pedir para o DEMAI, certo? Provando que houve um vazamento. Aí tu chama um encanador e pede para te dar um atestado, um certificado que houve um vazamento, e a tua conta, aquele excesso é retirado. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque a água já é nossa. Nós pagamos, na verdade, o tratamento da água. Nós pagamos o custo do cloro, o custo do funcionamento das piscinas que ficam limpando ela para colocar à nossa disposição. Se houve o vazamento, a água voltou para a terra. Se a água voltou para a terra, ela vai para algum lugar, onde ela vai ser evaporada, vai virar nuvem, vai virar chuva e vai cair de novo. E nós vamos pegar ela de novo. Vamos limpá-la e consumi-la. Vamos devolvê-la, limpar e consumi-la. O Ministério Público entra com a ação em nome de todos. Ora, se todo o público já tem um representante, por que esse processo vai ficar correndo publicamente? Por isso o legislador criou um romano que pode parecer estranho, mas depois dessa explicação, ele não é nada estranho. A gente nota que o legislador é técnico e é sábio. Parágrafo único. A pergunta que sempre surge: o parágrafo único diz respeito aos processos que correm segredo de justiça? Sim. Somente em relação aos processos que correm segredo de justiça. E o que diz o parágrafo único? O direito de consultar os autos. O que são autos? São processos. O legislador fala autos, fala processos. Vocês que vão trabalhar nas câmaras como técnicos, vocês vão notar várias coisas. Uma das coisas que vocês vão notar é o seguinte, que quem chega lá de gravata é chamado de doutor. E se eu chegar assim, eu sou chamado de médico. Gravata, isso aqui é o médico. Bom, olha só. Outra coisa, advogado dificilmente fala processo. Advogado pegou a linguagem de autos, no dia a dia, eu vou ver os autos. Vamos ver os autos, seus autos, e vocês vão acabar falando autos. Dificilmente eu vou falar processo. O leigo fala processo. Aquele que não é técnico fala, meu processo, eu queria saber como é que está meu processo. Eu queria ver meu processo.
Bom, então o legislador usa ora autos e ora ele usa processo. Então, nós sempre quando encontrarmos essas expressões, nós vamos entender e relembrar que são sinônimos. Vamos lá. Então, o direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Quem são os procuradores? Os advogados. Aqueles que recebem procuração das partes. O chamado mandato com T de tamanco. E não se confunde com mandado, com o verbo mandar. O terceiro, que é o terceiro, é aquele que não é parte, evidentemente. Que demonstrar interesse jurídico, bom, não basta ser só terceiro. Em se tratando de processo que tem o segredo de justiça, o terceiro que demonstrar interesse jurídico, ele pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. Ele pode requerer ao juiz conhecer da sentença, pedir uma certidão a ser passado pelo chefe da secretaria ou pelo escrivão do que foi a sentença. A certidão da sentença, como se fosse uma cópia da sentença, certo? Bem como de inventário e partilha resultante de desquite. Desquite, alguém diria assim, a lei está desatualizada, a tua postura está desatualizada? Não. Não, se tu pegar a lei mais atualizada, mais editada mais recentemente, tu vai encontrar a expressão desquite. Por que o legislador não colocou ali no lugar do desquite a expressão separação judicial? Porque hoje a gente sabe que o desquite há muito já foi substituído pela separação judicial. Inclusive, antigamente a gente pegava uma ação, um processo, estava assim na capa do processo, ação de desquite. Hoje, todas as ações de desquite está escrito separação judicial, ação de separação judicial. Por que o legislador aqui não mudou? Ele não mudou aqui nem vai mudar. Por quê? Porque a lei não é feita para quem não é técnico. Quem é técnico do direito, quem trabalha com direito, sabe que aonde tu lê desquite, entenda a separação judicial. Pergunta que se faz necessária, que nem o professor Andrezano. Vocês vão conhecer o professor Andrezano, caminha assim com a mãozinha assim, ó, e de vez em quando dá uma reboladinha. E faz assim, pergunta que se faz necessária. Certo? Olha só. Na prova, professor, vem desquite ou vem separação judicial? Vem desquite. Eles não vão usar, colocar ali onde está desquite, separação judicial. Por quê? Porque alguém poderá querer anular essa questão dizendo que a banca fugiu da literalidade. Embora hoje a literalidade já não esteja muito assim sendo aceita nas fases recursais de concurso, mas possivelmente a FAURGS, por conhecer a FAURGS e sabedor de que a FAURGS vai buscar a literalidade para esse concurso também para evitar essas discussões, então fica como está ali a regra e não precisa viajar na maionese, certo? É ficar por ali. Quem é esse terceiro, hein? Para poder gravar essa história do terceiro. Quem é esse terceiro, hein? Porque pode vir uma pergunta assim. Em se tratando de segredo de justiça, somente terão acesso aos processos, certo? Aí quem? Aí vem alternativa A, somente as partes. Bom, em primeiro lugar, que o somente já invalidou essa alternativa, pelo que a gente combinou aqui no treinamento. Deu. Mesmo se tudo atrás disso estivesse correto, somente matava a pau. Deu. Somente. Aí vem o terceiro. Não é só o terceiro, é o terceiro que tiver interesse jurídico. Vamos então agora gravar quem é esse terceiro no dia a dia, para a gente ficar bem mais fácil de colocar ele dentro da lei. Olha só, digamos que eu esteja me separando. Eu tenho 10 apartamentos. Olha, certamente 5 vai ficar para mim e 5 para minha mulher, correto? Eu não posso vender um dos apartamentos desses 10? Olha, a rigor não, Paulo, porque não, como é que vai vender se ainda não terminou a separação? Mas eu posso vender o meu direito. Posso? Posso. Eu posso fazer um contrato de compra e venda do meu direito? Posso. Um direito futuro, porque quando esse apartamento estiver partilhado para o meu nome, aí é a venda formal, claro, natural como qualquer venda, porque daí aquele formal de partilha resultante da separação judicial, muito semelhante ao formal de partilha que é resultante do inventário, ele na verdade equivale a uma escritura. Uma escritura, porém, com um tom judicial, não feito pela vontade da parte, e sim feita pela vontade do juiz. Correto? Que partilhou. Bom, mas não foi partilhado ainda. Eu posso vender um direito que ainda não foi partilhado? Posso. Eu posso vender qualquer direito. O direito é meu. Eu só estou buscando agora judicialmente uma declaração do meu direito. Através de uma sentença de natureza declaratória. Nós sabemos que judicialmente nós temos sentenças com a direção de constituir o direito quando ele não existe ainda, e temos aquele de declarar o direito quando ele já existe. Só me falta a declaração, já tenho o direito. Vamos lá? Vamos lá. Esse terceiro, com a prova de que ele tem interesse jurídico, porque prova que eu, um dos cônjuges separandos, já transacionei com ele
um dos apartamentos